Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, lhe trazendo conforto, segurança, trazendo para você firmeza na fé, trazendo para você alegria no seu coração. Nós vamos orar agora para ministrarmos uma palavra do Senhor para o teu coração. Ó Pai, nós apresentamos ao Senhor agora esses próximos momentos em que estaremos, ó Deus, apresentando a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo agora abra o nosso entendimento, dê-nos discernimento espiritual, faça com que a gente veja as verdades da Tua palavra, para que todos nós sejamos grandemente abençoados, porque a Tua palavra é vida, é poder, é, Senhor, algo que transforma a gente, nos transporta para um reino do Filho do seu amor. A tua palavra, ela nos faz ver as coisas de acordo com o teu ponto de vista, de acordo com o ponto de vista do Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter entendimento nesse momento, que a gente seja consolado, confortado, ó Deus, pela tua palavra. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor repreenda toda ação do mal para nos dispersar, para trazer, ó Deus, entendimento falso da Tua palavra, para darmos ensinamentos que não são Teus, ó Deus. Em nome de Jesus, visita-nos agora. Espírito Santo de Deus, faz uma obra grande na vida de quem estiver interagindo conosco através desse vídeo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos trazer uma palavra hoje muito boa, muito simples, mas muito densa, que se encontra num texto conhecidíssimo, talvez o salmo mais conhecido de todas as escrituras, com certeza o é, que é o salmo na nossa Bíblia de número 23. É quando Davi diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nessa frase, nessa afirmação, nessa confissão que Davi faz, ele traduz basicamente todo o salmo. Poderia ser chamado de Salmo 23, só essa afirmação: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, Davi não está dizendo que Deus é exclusividade dele. Deus não é dele, não é propriedade dele. Ele está dizendo que ele e Deus têm algo, que eles têm uma relação muito forte com o outro. É da mesma forma que um casal diz assim: essa é minha esposa, ela diz, esse é o meu marido. Não significa que um é dono do outro. Significa que eles dois têm algo muito íntimo em comum. Eles têm algo que só um e o outro tem entre si. Então, que fique claro, portanto, que toda pessoa que tem o Senhor como seu pastor, toda pessoa que mantém um relacionamento forte com o Senhor, também não terá falta de coisa alguma. O Senhor é o meu pastor. Espero que você consiga fazer essa afirmação com convicção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras,
Deus é mais do que suficiente. Deus é mais do que suficiente para prover as suas necessidades. Deus é mais do que suficiente para consolar a sua alma. Deus é mais do que suficiente para guiar você pela vida. Deus é mais do que suficiente para sustentar você nos seus momentos difíceis. Deus é mais do que suficiente para fazer de você uma pessoa vitoriosa. Deus é mais do que suficiente para livrar você das ciladas do diabo. Enfim, Deus é mais do que suficiente para tudo e qualquer coisa que tenha relação com você e com a sua vida, comigo e com a minha vida. Por isso o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor a quem Davi se refere aqui não é simplesmente o Deus de uma crença, como muitas religiões têm seus deuses, até mesmo no cristianismo. O Deus da Bíblia é apenas um Deus distante, não é? Que não tem nada, é um Deus transcendente, que está tão longe, né? Deve ser adorado porque ele é Deus, mas ele não tem nenhuma relação comigo, não. O Deus a quem Davi se refere no Salmo é um Deus imanente, ele tem uma relação, é um Deus com quem Davi se relaciona, é o Deus que se relaciona com Davi, é o pastor que passa o seu tempo convivendo com as suas ovelhas. Ele inclusive não faz outra coisa senão cuidar do seu rebanho. E com essa afirmação, eu não estou restringindo o trabalho de Deus às suas ovelhas, ao seu rebanho. Muito pelo contrário, eu sei que Deus trabalha no mundo inteiro, o tempo todo, com quem é dele, com quem não é dele, em favor de quem é dele, em favor de quem não é dele. Mas o que precisa ficar claro para nós é que o pastor do Salmo 23 é alguém que tem um relacionamento bastante intenso e contínuo com aqueles que são dele, com as suas ovelhas. Ele sabe como suas ovelhas são, ele conhece as carências da sua ovelha, das suas ovelhas, ele conhece os pontos fortes e fracos das ovelhas. Agora, Davi, ele dá a entender aqui que esse tipo de tratamento que ele descreve no Salmo só é possível, não é, com uma ovelha que é desse pastor. E nós também não podemos pensar que ser ovelha do pastor, do Salmo 23, faz da gente uma grande coisa. Não, o crédito todo vai para o pastor do Salmo 23. Ovelha tem, apesar de ser um animal assim que a gente gosta muito, ele tem várias características que não são muito agradáveis. Por exemplo, a ovelha não é um animal inteligente. A ovelha é um animal que não sabe se defender. A ovelha é um animal que, se não for tosado, fica suja. E quando aqueles pelos ficam todos, aquela pelagem fica toda desgrenhada, fica toda suja, aquilo começa a cheirar mal. A ovelha é um animal dependente. Ela depende do pastor levá-la para um pasto aqui, outro pasto ali. Eu nunca vi, por exemplo, uma ovelha fazer o que um cachorro faz, um cachorro adestrado faz. Eu nunca vi, aliás, uma ovelha adestrada. Pode ser até que exista uma em 1 milhão aí, mas eu nunca vi. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gostaria que Deus tivesse escolhido um animal melhorzinho para fazer analogia com o seu povo. Quem sabe Deus escolhesse um dos grandes felinos, não é? Os tigres, mas tigre não pode ser muito adestrado, né? Não pode ser adestrado, não pode ser amansado, não pode se tornar um animal de estimação. Ou qualquer outro animal inteligente, um golfinho, por exemplo. Acontece que Deus sabe do que está falando. Penso eu que quando Davi diz que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, isso significa que a pessoa pode não ser, a ovelha pode não ser muito inteligente, ou pode não ser inteligente, mas o Senhor a proverá de inteligência para o que for preciso.
Eu posso até não saber me defender, mas o Senhor me defenderá quando e se for necessário, se for preciso. Eu posso até não ser limpo, e aqui nós não estamos falando de higiene pessoal, mas estamos falando do coração, da cabeça, da mente. Eu posso até não ter uma mente limpa, mas o Senhor certamente me limpará, Ele me lavará com o sangue de Jesus. Eu posso até achar presunçosamente que eu posso ser independente, mas Deus sempre será a minha retaguarda, Ele guardará a minha entrada e a minha saída, como diz o Salmo 121, verso 8. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Simples assim. Ele é suficiente, mais do que suficiente. Eu não preciso de nada nem de ninguém além dele para cuidar da minha vida. No meio de tudo isso que está acontecendo nos últimos meses, eu e você, nós precisamos mesmo é desse pastor do Salmo 23. Por quê? Porque o mundo não tem respostas. E ainda que tivesse respostas, não saberia o que fazer com elas. O mundo, gente, não cuida de nós. O mundo suga de nós. Nós precisamos desse pastor do Salmo para nos ajudar a passar pelo vale da sombra da morte. Nós precisamos desse pastor para não sermos engolidos pelo caos em que o mundo se encontra. Nós precisamos de alguém que nos conduza a pastos verdejantes, a águas tranquilas, alguém que refrigere a nossa alma e que nos guie no caminho da justiça. E Deus é o único que pode fazer isso. E Ele é mais do que suficiente para isso. Esse é o resumo do verso 1. A partir daí, o salmista vai destrinchar essa frase, essa afirmação que ele faz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, como é que o salmista vê tudo isso que ele falou numa frase, agora destrinchada no salmo inteiro? A primeira coisa que ele diz, que ele descreve aqui, é que esse pastor, ele cuida das nossas necessidades espirituais. Vejam os versículos 2 e 3. Diz aqui que ele nos faz repousar em pastos verdejantes e nos conduz a águas tranquilas. A alma sofre demais e precisa de bálsamo, de algo que dê um refresco, um alívio para ela, tanto quanto ou mais do que um corpo ferido, um corpo físico, porque há muitas feridas profundas em nossas almas, algumas delas não se curam, até porque são constantemente reabertas, e não há ponto que dê jeito nisso. Mas o Senhor, o meu pastor, Ele sim tem um remédio certo para cada ferida, e uma vez que Ele aplica esse remédio na gente, nós conseguimos dormir tranquilos. Você que é pai, que é mãe, ou que já teve uma criança, e mesmo você que não é pai e mãe, você já foi criança, você sabe como é que é isso que eu vou dizer aqui. Mas vocês que são pais, sabem como é difícil pôr uma criança para dormir. Elas têm muito gás e elas brigam muito para não dormir. Elas não querem dormir. Os pais têm que colocá-las na cama, obrigá-las, forçá-las a dormir. Por quê? Porque elas não entendem que dormir é uma necessidade. Que elas precisam, que o corpo delas precisa que elas durmam, a mente delas precisa dar uma descansada. Nossas almas precisam repousar, precisam ficar tranquilas, mas nem sempre a gente contribui para que isso aconteça. Deus então tem que nos fazer repousar. Deus muitas vezes precisa nos forçar a repousar tranquilos, porque a gente não quer, a gente não se permite descansar. Davi, na minha concepção, na minha maneira de ver, parece ter sido uma pessoa hiperativa. Ele era poeta, músico, mas ao mesmo tempo lutava contra leão, contra urso, contra gigante.
ele, na sua adolescência, tinha sido moldado como pastor de ovelhas, e o pastor de ovelhas é uma função que exige muita prontidão. Ele precisava sempre ficar muito alerta, muito ligado, sempre ligado. Gente, viver assim, uma pessoa que está sempre ligada, tem dificuldade em se desligar. É difícil uma pessoa dessa ter um sono tranquilo. Davi, antes de ser rei, teve que viver um bom tempo fugindo de Saul. Então ele vivia tenso. Aqui no Salmo 23, é como se ele estivesse dizendo que Deus o pôs para dormir, que ele não conseguia, que ele não queria, e naquela época não tinham os remédios que hoje existem para dar um apagão na gente. Ele diz: foi o Senhor, o pastor, que me colocou para dormir e disse: durma. Você precisa dormir. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei da experiência do profeta Elias fugindo de Jezabel e o anjo do Senhor aparecendo para ele, dando comida e bebida, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Então, o anjo o encontra dormindo. Mas por que Elias estava dormindo naquele momento? Porque ele havia se sentado e fez uma oração. Ele fez uma oração cujo teor não é muito interessante. Ele pediu para Deus a morte. Ele queria que Deus o levasse naquele momento, naquele instante. Ele queria morrer. Vejam, é uma oração, não tem nada a ver essa oração. Mas acontece que a oração, o falar com Deus, esse contato que ele teve com Deus, o acalmou de tal maneira, mesmo com esse teor de oração, mesmo com esse pedido ridículo, insano, não é? Falar com Deus lhe deu tanta paz que ele caiu no sono. Muita gente só desliga, só consegue dormir quando é obrigada a fazê-lo. Deus faz isso conosco. Ele nos faz repousar antes que a gente imploda, antes que a gente surte. Ele faz isso para restaurar a nossa alma, a alma que está arrebentada, sofrida. Deus quer nos restituir a vida da alma. Há muitas almas amargas, amarguradas, revoltadas, iradas, insatisfeitas, inquietas, perturbadas, perdidas, sem saber para onde ir. E isso é morte. Só Deus, só o pastor tem poder para curar certas feridas, o pastor do Salmo, para acalmar certas almas inquietas. E as palavras-chave desses 2 versículos aqui são verdejantes e tranquilas. Um pasto verdejante é um pasto macio, que tem grama suficiente para que alguém se deite sem ficar com o corpo todo dolorido. Há uma camada de grama que torna aquilo fofo. Então Deus, é como se Deus colocasse a gente para descansar no macio, pastos verdejantes. Não é grama para comer, é grama para terapia da alma, para descanso da alma. Ele nos coloca numa posição de reavaliação da vida, numa atmosfera relaxante. Nessas horas, nessas fases em que estamos muito sensíveis e sensibilizados, ele nos conduz a águas tranquilas. Ele não nos leva a rios com correntezas fortes, porque a ovelha não se aproxima de águas turbulentas. Elas têm medo de se afogar. De alguma forma, elas têm ideia, elas sabem que se aquela pelagem delas molhar, elas não têm forças para lutar contra a correnteza. Deus nos leva, portanto, a águas tranquilas, isto é, Ele nos põe numa condição onde a alma possa ser revigorada e não destruída. Viver não é algo fácil, porque a vida não é fácil para ninguém, mas se o Senhor for o seu pastor, Ele vai restaurar a sua alma. Uma outra coisa aqui do texto, irmãos, Ele não apenas
cuida das nossas necessidades espirituais, Ele também nos guia. Na nossa maneira humana de ver as coisas, o futuro é bastante incerto, o dia de amanhã é e sempre será uma incógnita. Muitas decisões a serem tomadas no dia de hoje, por exemplo, nós temos que decidir os políticos da nossa cidade. Isso é importante, embora muita gente ache que não. Então, na vida a gente tem muitos caminhos a serem seguidos e a grande pergunta ou as grandes perguntas são: para onde é que eu vou? Qual é a melhor decisão? Qual é o caminho certo? E aí é que Deus entra. Por quê? Porque Ele sabe qual é a direção certa para a vida dar certo. Então Ele nos conduz. Ele mostra o caminho. Hoje a gente usa muito esse negócio de GPS e um fator muito interessante do GPS é que ele não apenas nos mostra o caminho, ele refaz a rota quando a gente erra ou pega um caminho que ele não tinha nos indicado. Ele nos ajuda a chegar onde a gente quer, onde a gente precisa. E Deus é muito melhor do que qualquer GPS. Primeiro porque Deus não erra. O GPS já não se pode, assim, às vezes erra. Então, quando a gente erra na vida, e erra mesmo, Deus refaz a nossa rota. Quando pedimos que Ele nos guie, pode ser que o caminho fique mais longo, o tempo seja mais demorado o percurso, porque nós saímos fora da rota que Ele tinha previamente proposto, mas a gente vai chegar lá, porque Deus nos guia por amor do Seu nome. E não para por aí. O pastor do Salmo cuida das nossas necessidades emocionais. Diz aqui o salmista: eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O vale da sombra da morte é o vale em que a sombra causa um efeito de morte. E que efeito a morte causa na gente? Medo. A ideia que o salmista está nos passando aqui é a seguinte: quando a situação pela qual você está passando estiver lhe causando instabilidade emocional, estiver te enlouquecendo, como a gente costuma dizer, lembre-se de que o Senhor está com você. Eu tenho algumas fobias. Por exemplo, eu sou claustrofóbico, não gosto de me sentir preso em lugar muito pequeno. Não é em lugar fechado, mas muito pequeno eu fico meio assim estranhando. Anos atrás eu tive que fazer uma ressonância magnética, era a primeira vez, foi no ombro, e lá fui eu. A hora que eu entendi que eu tinha que ficar naquele túnel, naquele bagulho lá, meio que preso naquela câmara, o pânico começou a querer surgir. E a atendente, uma das pessoas que estava ali auxiliando os pacientes, ela percebeu que eu já estava ficando meio estranho e ela começou a conversar comigo, a me distrair, falou disso, falou daquilo, e eu fui me acalmando até entrar naquele túnel. Foram 20 minutos bem estressantes, porque eu estava não só no túnel, mas eu estava impossibilitado de me mexer, e ainda com os ouvidos tapados, aquela sensação esquisita. Mas eu só consegui ir até o fim, porque eu fechei os olhos, mas só fechar os olhos não foi suficiente. Eu comecei a orar, falar com Deus, comecei a cantar em espírito e lembrei que não estava sozinho ali. Deus estava comigo. Os medos que a gente tem são reais, pelo menos para quem os tem. Mas Deus também é real. E sendo Deus real, Ele protegerá a nossa integridade emocional. Ele não vai deixar a gente se perder. Vejam, eu não estou dizendo que você vai ter uma vida blindada, que nada de mal vai te acontecer. Não, isso seria bobagem e insanidade da minha parte. Eu estou dizendo que Deus vai proteger a sua estrutura emocional, se Ele for realmente o seu pastor. Você não vai viver com medo. Ele vai usar a vara e o cajado, que são dois utensílios do pastor, para te proteger, para te acalmar. Vejam, é interessante isso. Vara e cajado. A vara serve para afastar as ameaças. E o cajado para puxar a ovelha para perto do rebanho ou para perto do pastor.
E a gente pode traduzir isso como poder e misericórdia, ou poder e graça, se você preferir. Não é? É com essas duas coisas que Deus pastoreia o seu rebanho. Não é? Com o seu poder, Ele afasta as ameaças, e com a sua misericórdia, Ele nos atrai para si. Recapitulando, gente, o Senhor é pastor, mas quer ser o seu pastor, numa relação pessoal com você. Se Ele for o seu pastor, Ele vai cuidar das suas necessidades espirituais, Ele vai restaurar a sua alma, vai devolver vida a ela. Ele guiará os seus passos, e quando, ou se você se desviar, Ele vai recalcular a rota e redirecionar a sua vida. Ele vai cuidar das necessidades emocionais que você tiver. E mais, Ele vai cuidar das suas necessidades físicas. Diz aqui que Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. O que isso significa? Significa que Ele sustenta as suas ovelhas sob os olhares malignos, ávidos dos inimigos. Vou dar um exemplo. Um inimigo se mostrou muito feroz e inescrupuloso nos últimos meses. E esse inimigo tem sido, ainda é, a pandemia. Muitos perderam seus empregos, muitos morreram, muitos sofreram, e essas coisas ainda não acabaram, nem vão acabar. Mesmo que se conseguisse erradicar essa pandemia, desemprego vai continuar, pessoas vão continuar morrendo, sofrimento também vai continuar existindo. Apesar desse caos todo, eu e você que está me assistindo, nós não sucumbimos. Eu e você ainda estamos aqui, não nos faltou o pão. Na presença da pandemia, Deus nos sustentou. Eu sei que nem todo mundo sobreviveu. Eu não posso falar sobre isso. Eu tenho que falar para quem sobreviveu. Quem sobreviveu tem que saber que só sobreviveu porque Deus sustentou. Porque nem todos sobreviveram, eu não sei. Eu só sei, e usando uma frase do cego, né? Só sei que eu era cego, agora vejo. Eu não tenho que ter todas as respostas. Eu só sei que Deus ungiu a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordou. Então, assim como eu não tenho todas as respostas, eu não sei por que cargas d'água eu ainda estou vivo, enquanto outros, pessoas muito melhores do que eu, morreram. Mas eu sei que o inimigo, e nesse caso, no nosso assunto aqui, a pandemia, também vê perplexa que ela não tem nem poder e nem autoridade para exterminar quem ela quiser. Ela está, o inimigo que fique de longe observando enquanto Deus cuida de mim, enquanto Deus cuida de você, daqueles que compõem o seu rebanho. E por último, gente, Ele atende à nossa necessidade eterna. Que necessidade é essa? Ele diz que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias. Interessante essa figura da bondade e da misericórdia correndo atrás da gente, que é uma coisa que fica muito marcada. Por que a fala de Davi dá a impressão de que elas não nos alcançarão? Elas estão sempre correndo atrás de nós e parece que a gente está correndo delas, mas não é essa a ideia. A ideia é o seguinte: o papel da bondade e da misericórdia do Senhor é nos manter em movimento. Bondade e misericórdia, elas são ativadas por Deus para não nos deixar parados, para não nos deixar estagnados, para não nos deixar desmotivados. Deus nos quer ver em movimento, correndo na direção dEle, para Ele. Essas coisas nos empurrarão na direção do pastor, do Senhor, do Salmo 23. Elas nos ajudarão a viver na presença do Senhor para sempre. O Senhor Deus é mais do que suficiente. Ele é bem mais do que a gente precisa. Ele é muito mais do que a gente merece. Ele é o pastor das suas ovelhas. Você só precisa ser uma das suas ovelhas. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus hoje, agora é o momento de fazê-lo. Só assim você poderá ser guiado ou guiada pelo pastor do Salmo 23. Não tem como fazer parte do rebanho dele sem antes receber o selo dele, sem antes receber a marca dele, sem antes ser salvo por ele, salva por ele. Então, se você puder aceitar um conselho, você que não conhece Jesus, você que não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. A sua vida vai ser transformada.
Para você que já é ovelha do pastor, do Salmo 23, que você tenha recebido essa palavra no seu coração e que ela tenha sido um bálsamo para você. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.